Bom, gente, estou feliz de estar com esse time de peso aqui no palco de novo, mas agora o papo não vai ser filhos, vamos falar agora um pouquinho de outro filho nosso, né? As nossas agências e como a gente lida no dia a dia, o processo de estar com os criadores, de desenhar campanha, um momento assim que, né, a comunicação, num geral, está mudando muito. Eu sou da safra de 2010, dos Jurássicos, e a publicidade, no geral, está mudando muito e a gente vai contar um pouquinho desse processo do dia a dia com os influenciadores, com as marcas e com as agências, né? É isso. Com certeza, aqui a gente vai falar sobre os desafios que a gente enfrenta, né, todo dia, agenciando criadores, conversando com as marcas. E eu acho que a Luísa pode falar também um pouco sobre os desafios que ela está enfrentando agora com programas diários, né? E eu queria muito mostrar para vocês que, assim, trabalhar com influência, você tem que ser muito profissional. É um trabalho muito sério. Tem gente que não leva a sério esse trabalho e eu acredito que muitos influenciadores acham, é só uma brincadeira. Não. A gente precisa trabalhar como qualquer outro trabalho, né, Crisão? Você, quando fecha uma campanha, né, eu sinto que você olha o briefing, você olha todos os pré-requisitos das marcas, e eu acho que isso é muito importante na hora de criar uma campanha. Concorda? Com certeza, com certeza. A Lô até falando um A gente negócio. estava falando até ali nos bastidores um pouco, obrigada, sobre isso, sobre o quanto o mercado vem mudando e melhorando com relação a isso, se profissionalizando e crescendo, graças a Deus, né? Então, acho que antes a gente tinha muito essa visão de, tipo, o influenciador só abre câmera, fala. Hoje em dia a gente vê que cada vez mais as marcas, elas não buscam mais tantos números e sim qualidade de conteúdo, né, assim, um conteúdo mais bem trabalhado, mais bem feito. Então, graças a Deus, o mercado ele vem se profissionalizando, vem aperfeiçoando nisso. E o nosso papel aqui é muito isso, né? Entender as dores da marca, as dores do influenciador. E tendo o influenciador também como sócio dentro da empresa, né? Eu e a Lu, com a Easy Assessoria, nós temos a Tatá como sócia. E a gente consegue ver as dores dela muito no dia a dia e ajustar a nossa operação para que a gente consiga conduzir da melhor forma também, visando o lado do influenciador e visando o lado das marcas, né? E é legal, assim, que com o mercado se profissionalizando, os influenciadores que estão há muito tempo, acho que o Christian pode falar, né? Ele está há muito tempo já nesse mercado. A gente vê influenciadores e criadores de conteúdo assumindo também o papel de liderança dentro das agências, né? Então, hoje, muitas agências acabam triangulando, né? Então, por exemplo, o Kevin, né, é sócio com o Cris, a Tata Staniek é nossa sócia, e assim a gente consegue elevar também os trabalhos, as parcerias, os projetos para as marcas, né, para outros talentos, porque a gente consegue trazer também quem está começando nesse mercado e já explicando, né, de uma forma, já incluindo essa pessoa de um jeito mais profissional. Então, assim, acho que está sendo hoje bem legal os frutos, né, de poder juntar mesmo essa conexão de pessoas que são do mercado na parte acadêmica, que estudaram, têm experiências, né, que passaram por empresas ou agências de publicidade e juntar com a criatividade, um olhar, né, às vezes de liderança, que também tem os influenciadores, hoje eles têm se destacado. Com certeza, o mercado evoluiu muito nesses últimos 10 anos, né? Acho que quando a gente começou a trabalhar com isso, era meio que mato, assim. Ninguém entendia muito bem como que conseguia trabalhar com influenciadores. As agências, né, elas tinham um modelo muito engessado ainda. E assim, eu acho que as marcas, as agências aprenderam muito nesses últimos anos. Claro que ainda tem muito a aprender, né? Porque a gente ainda recebe uns briefings que não tem nada a ver com o conteúdo do influenciador. A gente tenta adaptar, né? Sim. Porque a gente sabe que, assim, uma publi bem feita é aquela publi que de fato conversa com o público de cada criador. Então, assim, se a gente consegue trabalhar junto com a marca, ter esse diálogo para criar algo que de fato faça sentido para a audiência do influenciador, é uma publi que vai engajar muito mais. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente sofre no dia a dia, né? Tentar trazer a identidade do influenciador para a publi. A gente tem eu também noto essa evolução com as marcas. Eu acho que tem algumas que já dão essa abertura, já dão essa liberdade, mas vem muita coisa, muito engessada ainda, onde a gente precisa ainda impor um pouco a personalidade do influenciador no dia a dia.
né, na condução do job ali no dia a dia, para que a gente consiga criar algo que faça conexão com a audiência, que a audiência se identifique e, de fato, traga resultados positivos para as campanhas. Né? Eu acho que, Lô, é muito legal isso, que é o co-criar. Né? Eu acho que a agência delas, tanto a Blick como, né, vocês, tem a Tatá ali à frente, tem eu ali à frente, até para dar uma assessoria interna da agência de, pô, esse caminho é legal, esse caminho não é legal. Vamos fazer a reunião com a marca? Ô, Cris, sabe que a gente percebe que muitas vezes quando chega um material pra gente, a gente se questiona se a marca ou a agência ou quem trouxe aquele material conhece quem ela está contratando. Porque eu falo, é impossível. Né, a gente cuida de um programa, né, dentro do YouTube, que é o Pod Delas. Hoje se tornou um hub de conteúdos. A gente tem programação diária, né, de domingo a domingo. E, às vezes, a gente encontra dificuldade de manter a nossa linha né, nosso editorial ali, porque, enfim, as marcas, elas parece que, às vezes, não estão sabendo quem elas estão contratando. Né? E eu acho que, assim, com a evolução da internet, né, hoje todo mundo tem um celular com internet, todo mundo pode produzir conteúdo, todo mundo pode falar. Então, assim, hoje, como agência, eu acredito que vocês também vivam esse desafio da gente, além de ter essas questões, né, com a marca, porque às vezes o mercado às vezes não conhece os profissionais que a gente está trabalhando, tem muita gente criando conteúdo também e de um jeito muito acelerado, e é muito legal, é muito positivo todo mundo, né, poder falar, poder se expressar. Só que, ao mesmo tempo, a gente também, dentro das agências, tem esse papel de profissionalizar essa pessoa. Então, de auxiliar, de explicar, de conseguir filtrar, de direcionar. E aí, às vezes, quando do outro lado a gente não consegue isso, a gente fica ali no meio do caminho tentando, né, acertar dos dois lados e os dois desafios, porque dentro das agências, além da prospecção, da conexão, né, com as marcas, a gente tem todo um trabalho de gerenciamento de carreira também, né, de direcionar onde essa pessoa vai estar, quais são os jobs que fazem sentido, e dá muitas vezes essa sensação, né, que é só querem fazer a entrega pela entrega. Na Easy, a gente toma muito esse cuidado com a gestão de carreiras, né, a gente não está ali só tirando o pedido, né, das marcas. Então, muitas vezes chegam, enfim, briefings que a gente fala, pô, não faz sentido, sabe? Não é muito... Então, a gente não está ali para tirar pedido e fazer o influenciador ter trabalho a todo custo, né? A gente entende exatamente onde ele quer chegar. A gente faz um planejamento a curto, médio e longo prazo para que a gente possa posicionar ele dentro dos canais que ele deseja ou dentro dos nichos que ele deseja, com as marcas que ele deseja. Então, é um trabalho gostoso, mas que dá muito mais trabalho do que você simplesmente aceitar o que a marca traz para você e você não colocar ali, nem que seja um pouquinho da sua personalidade, um pouquinho né, dessa troca e co-criar junto. Então, mas, assim, num geral, eu acho que a gente vem crescendo com relação a isso e eu enxergo de uma forma bem positiva o mercado cada vez mais com relação a isso. Levar com longevidade, né? Eu acho que ficou um momento onde a longevidade não é prioridade. E assim, tanto a agência de vocês, quanto também a nossa, assim, a gente prioriza curto, médio e longo prazo. O que você... Fazer as perguntas-chave, porque às vezes a pessoa estourou um vídeo, fez 1 milhão de views num viral, bateu 100 mil views no story, sou influenciador, quero vender, quero fazer agora jogo, o tigrinho, quero juntar a grana, quero um Porsche, dar a casa para a mãe... Vários objetivos materiais, mas espera, a gente puxa a pessoa, senta com ela, vamos conversar. Ô, Cris, ele tem 15 anos de internet, vamos conversar? Qual é o objetivo? Curto, médio e longo prazo. O que você quer? É carreira ou hype? Qual é o objetivo? Você fala, não, eu quero hype. E tá tudo bem se você eu quiser quero 1 fazer milhão de views agora. por Reels toda semana. Tá bom, então vamos traçar uma meta para isso. É polêmica, é aqui, o que você quer? Tá em perfil de fofoca? Tudo bem, você tem que falar o que você quer. Né? Não, eu quero carreira, eu quero estar na Globo, quero apresentar um programa, quero estar na Malhação. A internet é um tiro de canhão para qualquer profissão. Meu dentista é influenciador, o dentista das crianças do Tio Paulo é influenciador. O meu empreiteiro, ele faz a obra, ele pinta, ela faz transição da parede, fez a casa da VTube, aí fez a casa do Lira. Todo mundo que vai em casa vira influenciador, porque eles falam, caramba, eu posso influenciar em qualquer área. Eu posso ser um dentista influenciador, eu posso ser o que for, eu posso ser um matemático, eu posso ser um engenheiro influenciador. Não limita, acho que só, né, a Blick hoje, a agência, ela tem um Instagram da Blick, onde a gente mostra os bastidores de como é todo esse processo de trabalhar com o influenciador, conversar com eles, essa conversa, esse papo inicial. Então, eu acho muito importante
você entender o influenciador, entender o que ele quer, o objetivo dele, para poder instruir ele. Porque são pessoas, às vezes, que chegam perdidas, com muito acesso, ela quer ganhar dinheiro, mas ela não tem um objetivo de carreira. Carreira? Mas o que eu vou fazer? Não, mas o que você sabe fazer? E a Né? gente escuta, mas eu não sei se amanhã eu vou estar na mídia ainda. Então a gente precisa trabalhar para que você esteja na mídia amanhã. Ou né? fica preso, né, a um formato só. Então acaba viralizando com um vídeo e acha que é só aquilo que pode fazer. E não, né? A gente tem existe todo um planejamento e uma estratégia que é possível fazer por trás para que essa carreira seja muito longa, né? Então, lá na agência a gente faz muito essas rodadas, né? E aí tem momentos que só com a gente, time de estratégia, às vezes com time comercial, muitas vezes com a própria Tatá também, né? A gente usa dessa visão dela de influenciador para dar essa direcionada de caminho, de ideias, porque eu acho que você pode falar melhor, mas até para vocês que são os criadores, chega uma hora que parece que a criatividade esgota, né? Total, você não sabe mais para onde total. ir. E a gente vê que hoje é uma geração muito imediatista, né? Então, peraí, eu preciso fazer um viral. Mas o viral vai comunicar o quê? Se você fizer um vídeo para 100 mil pessoas e não para 1 milhão, mas essas 100 mil você estiver comunicando o que você realmente quer e o que você realmente precisa comunicar e o que vai te preencher, te satisfazer como influenciador, tá bom 100 mil views. Você não vai olhar para o cara que está fazendo 1 milhão de views por Reels, entendeu? Então, eu acho que não é... A dica número 1 é não se comparar, e uma coisa que a gente traz muito, né, na Blick, a gente tem uma psicóloga, por exemplo, para conversar com os influenciadores. Então, trabalhar um 360 da pessoa como ser humano e não como número. Eu, quando comecei na internet, um dos primeiros empresários lá atrás, em 2012, 2013, ele queria ganhar iPhone em cima de mim, entendeu? Eu vou vender o Cris, fazer uma parceria. O Cris, ele cobra um iPhone para ir lá. Eu falei, peraí, mas cobrou o iPhone? Então, como assim? Acho que Aí precisa passaram construir várias carreira pessoas mesmo. na minha vida querendo ganhar a curto prazo. Pô, esse cara pode dar um dinheiro aqui a curto prazo, esse cara pode me dar uma permuta. Então eram pessoas querendo ganhar em cima de mim a curto prazo e vendo uma pedrinha bruta ali, que poderia ser lapidada, mas peraí, eu não tenho paciência de lapidar esse cara. Vamos ganhar a curto prazo em cima dele. Então, um grande lance para você que está querendo iniciar numa carreira, né, digital, seja a profissão que você for, estar com pessoas, com times que olhem você como um 360, uma pedrinha bruta que você vai lapidar e vai virar um diamante. Uma pessoa que quer ganhar com você a curto prazo, que vai te colocar só em furada, foge dessa pessoa. Uma pessoa que vai olhar no seu olho e falar, vamos ganhar muito dinheiro agora. Não acredita nessa pessoa. Desculpa, tem que ir com calma. Não dá para acreditar no primeiro que sai te prometendo tudo. Eu passei 3 anos quebrando a cara, sendo roubado, me ferrando, até conhecer um empresário que falou, opa, esse cara aqui eu vou lapidar e eu vou trabalhar com ele. Primeira semana, reunião em todas as agências. Segunda semana, apresentação do Cris em todas as agências. Terceira semana, mostrando que os números do Cris na internet são maiores do que programas de TV. Quarta semana com o meu empresário, quase fechando com uma... Vou falar, Marco, claro. 2 meses com o meu empresário, eu estava gravando comercial para a TV. Terceiro mês com ele, eu estava quitando o meu primeiro apartamento. Ou seja, um trabalho 360, uma pessoa que me entendeu, falou quais são seus talentos, vamos profissionalizar isso, vamos falar menos acelerado aqui, mais dicção aqui, com essa galera assim, com essa galera assado, vamos se portar, como que você vai estar aqui, como que você... Pô, você pode ter sua essência em vários lugares, onde você vai colocar um pouquinho da sua essência. E ele trabalhou comigo dessa forma e eu falei, legal, existem outras formas de trabalhar que não a maçante. Preciso fazer 1 milhão de views, clique no link, preciso dar 1000 cliques, campanha, Infleux, chegou, clicou. Não é rápido, gente, não é rápido. Dá para ser devagar e com qualidade, mas vocês precisam estar com pessoas que acreditem no seu potencial, como a pedrinha bruta que vai ser lapidada. Eu acho que é muito importante você ter um time que te ajuda, né? Porque você fazer tudo sozinho, claro, tem gente que consegue, mas eu acho muito difícil dar certo. Você precisa ter um apoio, né? Como você falou, da psicóloga, psicológico, porque a gente sabe que nesse mundo realmente tem muito hate, tem muita gente que cai em cima, cancelamento. Então você precisa estar bem psicologicamente primeiro para conseguir criar teu conteúdo e ter uma equipe que te ajuda a desenvolver os seus conteúdos, né? Vocês falaram agora, o mercado está em constante mudança. A gente sabe que um tipo de conteúdo não vai render para sempre, você precisa se adaptar. Mas você fazer isso tudo sozinho é muito difícil. Você ter um time que te ajuda, né, pesquisa conteúdo, entende você, conhece você, é muito melhor. Tem muita gente por aí, né, influenciador, que eu não tenho agência, eu faço tudo sozinho. Ou não, qualquer agência pode me vender, eu não tenho exclusividade. Gente, não funciona dessa forma. Você não consegue desenvolver algo a longo prazo, uma carreira, que nem o Cris falou,
só fazendo tudo sozinho. Você tem que ter um apoio, realmente, de uma equipe que vai te ajudar, né, que vai olhar o teu conteúdo, vai entender qual marca funciona para você, e você não vai sair fechando qualquer casa de aposta por aí. É o que a Lou falou do profissionalizar. A marca vai entrar no teu perfil e vai ver lá, carlinhos@hotmail.com comercial. Aí vai mandar e-mail e você mesmo responde. Quando eu comecei, eu já tinha esse lance de profissionalizar, eu respondia os meus e-mails fingindo que eu era outra pessoa. Oi, eu sou o comercial do Christian Figueiredo, claro, eu sou o fulano, inventando os nomes. Até que eu falei, não dá mais para ficar fingindo. Mas eu já queria mostrar o quê? O que ela falou ali, o profissionalismo. É mínimo, o profissionalismo é mínimo. É o jeito de escrever, o jeito de se portar, às vezes o jeito de falar. Ai, Cris, mas que besteira, o mundo é de aparências. Infelizmente, mas não precisa ser sem essência. Coloca a tua essência na parada. Esse que é o legal. E assim, o influenciador, ele já é, né, desde 2012, 2010, acho que tem... Comecei em 2010, imagina. O YouTube, enfim, acho que a gente já tem uma longa história por aí, mas de poucos anos para cá que a gente viu esse estouro muito grande dessa área. Só que eu acho, assim, e aí falando uma opinião pessoal, eu acho que o influenciador, ele está buscando se profissionalizar, mas eu acho que ainda falta um pouco do por trás. Porque assim como cresceu muito, hoje em dia a gente vê aí influenciador nascendo o tempo inteiro, crescendo o tempo inteiro, mas eu ainda sinto muita dificuldade das agências e das pessoas que estão por trás desse time estar também cada vez mais profissionalizado e pronto e preparado para atender toda a demanda de um influenciador. E conhecer o seu influenciador, né? Exato. É que não existe um padrão, né? Não existe um formato certo. Acho que as pessoas desse mercado, elas vieram de lugares muito diferentes, né? Então, hoje, cada um tem um jeito de conduzir e, às vezes, a gente encontra conduções diferentes, né? Não dá nem para dizer que isso é certo ou errado. Não, mas... e é isso, não é? Foi exatamente o que eu falei, é uma opinião bem pessoal. Eu acho que falta ainda a gente encontrar aqui maneiras de talvez conversar com todo mundo internamente com os times. A gente tenta se adaptar muito ao time de cada influenciador. Hoje na agência nós temos 10 talentos, mas cada talento tem um jeito diferente de lidar, tem um time diferente. Tem alguns que têm um time mais enxuto, alguns que têm um time gigante. Então a gente tenta se organizar de uma maneira que a gente consiga fazer parte do time do influenciador, para que a gente não atrapalhe também, para que a gente não enfim, que a gente consiga caminhar junto e crescer juntos, né? Então eu sinto isso, eu sinto falta dessa, nem sei se tem essa palavra, adaptabilidade, né? Das agências com relação aos times, com relação à carreira de cada um, ao tempo de cada um, ao momento de cada um. Porque é isso, assim, você começou agora, você estourou, então é aquela ansiedade de tipo, não, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Ninguém para, ninguém pensa, ninguém organiza. Então, assim, as coisas acontecem da noite para o dia. A gente teve que estruturar o nosso departamento jurídico, a gente teve que internalizar o nosso departamento jurídico, porque as propostas, elas chegam para que o influenciador grave amanhã. Então, assim, você para e pensa, poxa, eu duvido que a marca teve essa ideia ontem. Eu duvido. Isso já está num sistema ali, só que chega para a gente muito rápido. As datas comerciais existem já no nosso calendário, né? A Páscoa não muda a data da Páscoa, o Carnaval também não, mas os briefings sim, chegam em cima da hora. Então, assim, eu acho que o que eu sinto falta é disso, dessa profissionalização, antes mesmo de chegar na gente, para que a gente possa desenvolver com o tempo. Então, hoje a gente teve que adaptar o nosso time jurídico para que a gente possa ter um contrato analisado em horas, e não... Porque o nosso escritório, ele analisava em 2 dias. O que, para mim, é plausível, você ter 2 dias para ler um contrato. Nossa advogada fica louca também. Só que a gente teve que organizar. Então, assim, para vocês entenderem que não é simplesmente o influenciador abrir uma câmera e fazer um vídeo, né? Existe tantos outros profissionais por trás dele para que tudo funcione corretamente e para que as coisas caminhem, né? E para que o influenciador tenha êxito na sua carreira. Então, é isso. A gente ainda está se adaptando, mas eu acho que ainda falta muito do por trás para que a gente consiga expandir ainda mais o mercado, sabe? Concordo 100%. A gente tem clientes, assim, isso foi um exemplo, eu não vou mencionar o nome do cliente aqui, mas a gente fez uma campanha de 3 dias com esse cliente e eles estavam mudando o briefing tipo, 3 minutos antes da gente começar a gravação. E a gente falou, como assim? A gente já se programou, a gente já fez um roteiro, a gente já criou uma ideia em cima disso. Mas as pessoas, elas não entendem que o processo criativo de cada influenciador não é uma coisa que ele estrala o dedo e sai um vídeo. As pessoas pensam, né? A gente precisa criar
entender cada demanda de uma marca que, assim, não faz sentido você trocar isso de última hora. Então, eu acho que os clientes, eles precisam realmente se decidir com mais antecedência, né, em relação ao que eles querem criar com os criadores. Porque a gente pega realmente, às vezes, campanha de Rock in Rio, agora mesmo. Amanhã, você pode fazer lá no Rock in Rio Cara, calma aí, não, a gente... Estou em São Paulo, calma. Exato, o influenciador nem está no Rio. Então, assim, eu acho que realmente falta um pouco disso. Aqui na Blick, a gente tem uma equipe comercial que já entra em contato 3 meses, né, antes de grandes datas comerciais para tentar entender o planejamento de cada marca, cada agência. Porque a gente quer tentar realmente adiantar esse conteúdo e trabalhar com marcas a longo prazo, né? Eu sinto que, assim, hoje a gente precisa criar um relacionamento com marcas que você divulga. Porque tem influenciador que divulga Bradesco hoje, amanhã está divulgando Itaú e depois está divulgando Inter. Então, assim, não dá. Eu sinto que a gente precisa, sim, construir relacionamentos com as marcas a longo prazo. Então, hoje a gente está priorizando aqui na Blick também, criar relacionamentos de 6 meses, de 1 ano, com marcas que façam sentido. Porque eu acho que você tem que ter essa conversa com o público, sabe? Dele realmente ver que você usa aquele produto, né? Senão fica muito banal. Todo dia uma publi diferente, sabe? E aí você perde o seu valor, né? Você não entrega mais. E até para o investimento, né, fazer sentido, porque hoje o que a gente tenta, né, profissionalizar é os nossos talentos ao máximo. Então, eles acabam funcionando quase que mini agências. Então, eles têm roteiristas, eles têm editores, eles têm, às vezes, alguém de produção. Então, a marca está fazendo um super investimento ali. Então, para fazer sentido também aquela verba não se perder no meio do caminho e não ter uma entrega qualquer, é interessante, né, que a gente tenha prazos, a gente tenha tempo suficiente para trabalhar, porque senão a gente luta por profissionalizar o mercado e, ao mesmo tempo, até as pessoas do próprio mercado não conseguem auxiliar nisso, né? E aí, às vezes, a gente faz as coisas correndo e tira, né, credibilidade, tira a criatividade ou a excelência na produção, que eu acredito que muitos estão, sim, fazendo isso, sabe? E realmente é um grande investimento. Hoje a gente tem influenciadores que tem do stylist até um roteirista próprio que vai fazer tudo, vai olhar todas as frentes, assim como uma marca vai gravar o filme e ela coloca também uma equipe gigantesca para trabalhar. Então, não dá para trabalhar, acho que dessa forma, correndo, né, acelerada. Muito solta, assim, né? Muito solta, exato. Exatamente. E é sobre o planejamento de cada carreira também. Você falou, né, sobre a gente fazer algo a longo prazo. É você entender, se você recebeu hoje um orçamento do Itaú, amanhã do Bradesco, depois do Inter, é você entender qual deles você vai querer seguir, qual faz sentido para o seu influenciador e você decidir e criar com a marca. Chegar para a marca, a gente troca muito isso, né? Às vezes a gente chega, poxa, tudo bem, hoje você tem algo bem pontual, você tem uma verba pontual, mas vale a pena a gente conversar para estender isso por mais tempo? A gente às vezes flexibiliza aqui, traz uma entrega um pouco maior por um preço menor, mas para a gente poder criar esse relacionamento, porque é isso, você começa a pipocar. Hoje, acordei e vou falar desse produto, vou dormir e vou falar do outro produto. No dia seguinte de um terceiro produto, do mesmo segmento, às vezes começa a virar... Banaliza. Nem o seguidor está entendendo qual que você está usando, né? Ou, muitas vezes, você faz a publi de um, no seu íntimo você está usando outro, aquilo está aparecendo, né, no seu orgânico. Então, assim, acho que é tomar um cuidado também, porque a gente está aqui falando de alguns desafios do mercado, mas, querendo ou não, as marcas e agências são os nossos parceiros. Então, a gente precisa cuidar deles, assim como a gente quer que eles cuidem da gente, né, e a gente possa ter esse relacionamento a longo prazo. Mas eu acho que para a gente ter esse relacionamento a longo prazo, é esse cuidado e esse carinho de trazer a marca para o seu dia a dia, enfim, às vezes até fazer um carinho a mais para a marca, sabe? De, eu vou fazer de forma orgânica, trazer ela aqui no meu café da manhã, vou trazer ela aqui na minha viagem. Enfim, eu acho que essas coisas são importantes também para que a gente conquiste cada vez mais a marca e tenha elas com a gente por mais tempo, né? Eu acho que esse relacionamento é fundamental. E por ter o Cris como sócio hoje na Blick, a gente sempre tenta construir esse relacionamento com as marcas. Então, toda vez que a gente vai fechar uma campanha, né, de grande porte, assim, eu trago o Cris para as reuniões, porque eu acho muito importante a marca conversar com o influenciador também na hora de criar, né, e o Cris pode dizer melhor, a gente tem um relacionamento ótimo com a Viu, por exemplo, isso porque a gente construiu isso a longo prazo, né, junto com o time comercial, com o Gabriel, que é sócio,
E assim, é porque a gente realmente conversa, o atendimento é excelente. Então, se você tem um bom relacionamento com os seus clientes, com as suas agências, né, que você trabalha, isso aí vai ser duradouro na sua carreira inteira. Exato, exato. Eu acho que esse lance de aproximar os influenciadores das agências é o essencial. Levar na reunião, falar. A última reunião que a gente fez com marca, eu passei meia hora falando com o cliente falou, caramba, vou contratar você como marketing da empresa. Eu falei, não, já chega de... Já fui pugilista, tomei nocaute, já cantei, já youtuber, instagramer, já muita coisa já. Sócio da Blick, aí um monte de negócio. Falei, não, mas até faria, porque eu amo a marca. Mas eu acho que é isso, falta o diálogo, falta conversa por trás dos números. Quanto que é um Reels e um Story no perfil dele? Não, falta o além. Quem que ele vai atingir? O público é feminino, é masculino? Qual que é o objetivo da campanha? Qual que é o produto? Ah, talvez não seja essa pessoa, mas a gente tem um casting gigantesco aqui, super legal, que essa pessoa vai funcionar para a tua marca. Então falta esse diálogo, essa troca que a gente está fazendo acontecer aos poucos, trazendo as marcas para perto da gente, para fazer isso acontecer de uma forma mais orgânica, cada vez mais evoluída, né? Acho que daqui a 5 anos esse mercado vai estar completamente diferente, daqui a 10 vai estar super profissional e acho que não vai ter uma diferença de uma produção de televisão para uma produção de internet. Como já a gente já vê agora, né? Transmissão de Olimpíadas, né? Cazé TV, o Pod Delas, que é um programa de TV agora na internet. Então, a gente está quebrando barreiras, está trazendo pessoas da TV para a internet. Cláudia Raia lá. É incrível isso, é incrível. Eu abri a internet, ver a Cláudia Raia fazendo vídeo no YouTube, eu falo, caramba, que genial. Isso não poderia acontecer em 2010, quando eu comecei no YouTube. A Cláudia Raia falou, nunca vou estar no YouTube. Mas agora, em 2024, é foda estar no YouTube, é foda estar no Instagram, é foda estar no TikTok. Vocês acham que o Jason Derulo fica postando dancinha no TikTok? Porque ele precisa estar no TikTok. O cara tem 100 milhões de dólares na conta e ele está no TikTok. O mercado gira, o mercado digital é gigantesco e vai ficar cada vez maior. Quem não entrar agora no digital, está perdendo tempo. Qualquer profissão, qualquer empresa. Estão perdendo tempo. É isso. Acho que é isso, né? Acho que acabou agora. O nosso tempo encerrou. Queria agradecer todo mundo aí por participar da palestra. E depois, se vocês quiserem conversar, a gente vai estar aí na feira também. Fiquem à vontade para conversar com a gente, tirar dúvida e etc. Obrigada, gente. Obrigada, gente.